gostava que o Renato fizesse a apresentação da revista Nova Águia, portanto, isso também um pouco sobre esta questão da lusofonia, sendo certo que dificilmente nos próximos 20, 30 anos estaremos de acordo sobre o termo lusofonia. Já apareceu inclusivamente uma alternativa apresentada por um grande escritor angolano, Petela, dizendo que preferia o termo galeguia em alternativa à lusofonia. Obviamente eu disse, então por que não moçambicania, porque eu acho que é muito melhor que galeguia. Então ficamos sempre na mesma, quer dizer, o ponto de partida é de facto discutirmos o que é isto, lusofonia, mas claro, a lusofonia tem virtudes, defeitos, tem qualidades e defeitos. E acho que nós temos a partir do princípio que precisamos de nos conhecer cada vez melhor. E acho que é uma coisa que continuamos a... é um erro que continuamos a cometer desde o período colonial até muito depois da independência. O português acha que conhece bem os africanos acham que conhecem bem os portugueses, portanto não precisam de aprender nada uns com os outros. E já ouvi até alguns portugueses que diziam conhecer bem a África, mas foram situar, por exemplo, a Colômbia em África. Como é que é possível uma pessoa que diz que conhece a África diz que a Colômbia é um país africano? Mas também há africanos que acham que já conhecem suficientemente bem os portugueses e portanto, não precisam de conhecer mais. E então, isso também acho que é um erro que nós cometemos e acho que devemos, nesta relação de interdependência, que devia ser, é universal, perceber isso. E há coisas que se passaram que não foram boas, mas também há coisas boas que se passaram. E no meio disto tudo, preciso encontrar um meio termo, equilíbrio, e nas relações entre nós também é preciso que se encontre esse meio termo. E acho que, como dizia o Rodrigues Vaz, ainda há pouco tempo também houve uma situação, não é só em Angola, em Moçambique, de racismo no Moçambique independente, em que os moçambicanos estavam impedidos de entrar num hotel que foi construído por sul-africanos, portanto, dentro do território moçambicano, o que é uma vergonha do século XXI. Portanto, não se trata só dos portugueses, mas também de outras pessoas que vão para lá, estrangeiras, e que acham que têm o direito de impedir o próprio moçambicano de entrar no espaço que está dentro do território moçambicano, que é um disparate. Portanto, acho que temos todos a aprender uns com os outros, não é só portugueses, moçambicanos, portugueses angolanos, mas também os ingleses, os franceses, os italianos, os búeros da África do Sul e os holandeses. Quando chegam a Moçambique também têm uma certa atitude de arrogância, de superioridade perante os moçambicanos. E acho que isso tem que mudar, mas tem que mudar com toda a gente. Quer dizer, nem aceito que haja racismo dos moçambicanos com os outros povos, nem aceito que os outros povos cheguem a Moçambique ou tratem os moçambicanos também como seres inferiores e que devem ser tratados com paternalismo, ou seja, outro tipo de... Enfim. O Renato, acho. Tem quanto tempo? Eu posso só fazer uma pequena observação? Sim. Eu creio que estamos a fazer uma grande confusão num aspecto, é que lusofonia tem a ver com a língua, não tem a ver com os racismos, com critérios de superioridade aqui, mas sim apenas e somente com a língua. Sim. Lusofonia, onde se fala português. Sim, mas são pontos de vista diferentes. As pessoas pensam desta ou daquela maneira. Com certeza, mas é isso que nós estamos a tentar fazer aqui, que não é comum haver estes encontros em que as pessoas ouvem, porque o debate nunca estaríamos de acordo, porque há aqui pessoas que pensam completamente diferente. Já estive numa sala com gente da extrema-direita portuguesa, não é?
coronéis, generais, e eles ouviram-me calados. Quando eu fui à casa de banho, voltei, eles estavam a debater a ideia de que, bem, vocês já sabem que estamos no século XXI e que agora temos de aceitar a opinião dos outros e tal, mas acho que houve ali uma situação, enquanto me ausentei, que eles estavam a discutir com, bem, este tipo está aqui a dizer isto e tal, e eu não tenho vontade de reagir e tal. Mas isso é normal acontecer e há muita gente que fica calada e que de facto não pensa igual, porque não vamos confundir lusofonia com portugofonia, lusofonia com, enfim, com tanta coisa que está conotado com o termo, quer dizer, que há pessoas que misturam tudo, não é? E nós, não é isso que nós pensamos, não é? Como sabemos o que nós pensamos que é lusofonia, portanto, acho que é importante primeiro ouvir e depois essa mensagem vai sendo descodificada. Como se diz, pela boca morre o peixe, não é? E há muita gente que, quando diz as coisas, nós passamos a saber qual é o tipo de pensamento que está subjacente àquilo que diz e se entendermos que não é essa a lusofonia que nós queremos, temos de manifestar isso, mas num lugar próprio. Acho que aqui não se decide nada, portanto nunca estaríamos de acordo. E ficávamos aqui a discutir e enfim, estávamos dentro de uma redonda e não saíamos daí. Agora, quando estivermos um dia na CPLP e estivermos perante todos os presidentes da República dos países de língua portuguesa, acho que aí eu sinto certo para dizer, meus amigos, a lusofonia o que é? Digam lá, cada um de vós, o Guebuza, o José Eduardo dos Santos, o Cavaco Silva, eu gostava de ouvir, por acaso, de cada um deles, mas todos na mesma sala dizer o que é isso, lusofonia. Depois, então, viemos discutir como sociedade civil, não é? O que é que nós pensamos que é lusofonia. E depois também era importante saber o que é que os portugueses acham, o que é que os moçambicanos acham, o que é que os angolanos acham, o que é que os brasileiros acham, porque os brasileiros também têm tido uma atitude um bocadinho de quase, bem, Portugal realmente e tal, alinham num discurso radical anti-português, às vezes, não é? É verdade. Depois parece quererem arrastar os africanos para um discurso mais pró-brasileiro, não é pró-africano, é pró-brasileiro, que não é isso que nós queremos também, não é. Portanto, é preciso, acho que às vezes é preciso escutar muito bem, às vezes até nas entrelinhas, o que é que o brasileiro pensa dessa questão da lusofonia, para perceber que eles também não estão com Portugal, mas também não estão com os africanos. Portanto, não vale a pena virem com... enfim, há ideias que passam, e como digo, nas entrelinhas, às vezes é preciso estar muito atento para perceber isso. Então, muito bom dia a todos. É com muito gosto que aqui estou, uma vez mais. Já me sinto um escritor moçambicano de diáspora. Para vos apresentar mais um número da Nova Águia. Em todo o caso, dada esta conversa muito interessante, queria também dar o meu contributo, dizendo que, obviamente, o conceito de lusofonia não é um conceito indisputável, nem é um conceito ou um horizonte que todos nós tenhamos que defender. Eu até por formação filosófica, isto é genuíno, valoriza a pluralidade de perspectivas e não me choca nada que haja pessoas que se assumam como anti-lusófonos ou que digam expressamente que recusam esse horizonte da lusofonia. Dito isto, importa também, a meu ver, esclarecer algumas questões, alguns equívocos que, a meu ver, por vezes ressurgem e inquinam desde logo o debate. Muitas vezes parte-se do princípio que a lusofonia é uma realidade feita, é uma espécie de pacote que nós compramos ou não compramos, aceitamos ou não aceitamos, como algo que estivesse feito à partida. Ora, eu vejo as coisas, enfim, é a minha perspectiva, vejo as coisas ao contrário. Eu não vejo a lusofonia do lado da montanha, do lado da fonte. Para mim, a lusofonia está a jusante, está do lado do mar. Ou seja, a lusofonia é um processo, é uma construção. A lusofonia não está feita. A lusofonia será aquilo que nós fizermos dela. Isso significa que a lusofonia até pode ser uma coisa má, em última instância, se for levada para maus caminhos.
Mas se todos nós construirmos no bom caminho, a lusofonia pode ser uma coisa muito boa, pode ser um horizonte de emancipação, de diálogo, de partilha, e é assim que eu a vejo. E por isso é que, quando se, por exemplo, fala da lusofonia, a lusofonia para mim necessariamente é uma realidade polifónica, plural, plástica, mestiça. Obrigado. Para mim é completamente absurdo ser simultaneamente lusófono e racista. Não faz sentido. Até porque, obviamente, vivemos no século XXI e a lusofonia é um conceito do século XXI. Portanto, estar a pensá-la e estar anacronicamente a projetá-la no passado parece-me desde logo também um inquinamento do debate. No século XXI, obviamente que se os moçambicanos legitimamente e livremente decidirem um caminho de convergências com os restantes países e regiões do espaço da lusofonia, eles falam não para agradar a Portugal, ou a Galiza, ou ao Brasil. Eles falam porque é do seu interesse estratégico. Porque é que os países africanos que são portugueses e Timor-Leste não renegaram a língua portuguesa? Porque era do seu interesse, não foi para agradar a Portugal. Portanto, se eu acho que a lusofonia tem futuro, é porque é do interesse estratégico de cada um desses países e regiões este caminho de convergência. Se não houvesse esse interesse, certamente a lusofonia estava condenada ao fracasso. Alguém imagina que no século XXI Portugal, o Brasil eventualmente poder-se até supor que tivesse algum poder nesse sentido, mas Portugal teria alguma hegemonia sobre o mundo para construir uma comunidade lusófona que excede já os 200 milhões de falantes. Isso é um completo absurdo. Portanto, a lusofonia far-se-á, se nós quisermos que se faça, e far-se-á porque é do interesse estratégico dos povos, dos países e das regiões de língua portuguesa. Eu sou de muitas regiões e as diásporas, porque, enfim, muito na esteia de Agostinho da Silva, para mim a comunidade lusófona não se circunscreve aos 8 países da CPLP. Dito isto, obviamente há muito caminho a fazer. Nós, como sabem, enfim, eu sou presidente do MIL, o Delmar faz parte da direção, temos procurado fazer um caminho de consciencialização, defesa e difusão desta ideia, nomeadamente através dos congressos de cidadania lusófona, já se realizaram 2, onde procuramos, de facto, desde logo, defender e difundir esta ideia de uma cidadania lusófona. Esta ideia que todos os lusofalantes, assim o queiram, assim se assumam como tal, têm algo que os liga e que isso faz de nós, todos nós, uma comunidade. É esse o caminho que temos procurado fazer, enfim, sem querer entrar num caminho de impingir o que quer que seja. Esta é a nossa proposta. Estamos abertos ao contributo de todos, porque de facto a lusofonia a construir-se terá que ser o resultado do contributo de todos. Quanto à Nova Águia, já contei muito tempo. A Nova Águia é uma revista que se inspira na revista A Águia. É uma revista pró-lusófona, mas posso dizê-lo, e digo muito abertamente, é uma revista pró-lusófona, mas não é propriamente uma revista lusófona, ponto final, parágrafo. No sentido de que nós não estamos ainda em condições, em termos de mercado, em termos até comerciais, se quiserem, dada a dificuldade de circulação dos produtos culturais, de, em Portugal, lançar uma revista que fosse realmente lusófona, no sentido de, até na sua estrutura, ter uma paridade de representação e de contributo de todos os países e regiões. Isso não acontece. Muitas vezes as pessoas partem desse equívoco e, em relação à Nova Águia, o que é que as pessoas dizem, e é verdade, que há um contributo muito maioritário de portugueses. Isso é verdade, porque a revista Nova Águia é uma revista portuguesa. É uma revista portuguesa pró-lusófona, ou seja, é uma revista que, a partir da cultura portuguesa, procura lançar pontes com outros países e regiões de língua portuguesa. Nessa medida, é uma revista que procura ser exemplar. Para quê? Para que em Moçambique não surja propriamente uma cópia da Nova Águia, não é todo isso o nosso interesse,
mas uma revista que em Moçambique, a partir dos autores moçambicanos, da cultura moçambicana, lance pontes para este lado, para Portugal, para o Brasil e para os outros países. E o mesmo se diga do Brasil e se diga todos os restantes países e regiões do espaço lusófono. Enfim, é esse o caminho que nós temos trilhado. Já vamos no 13º número. A revista é semestral, tem sempre uma temática central. Neste, enfim, escuso-me de referir os temas dos números anteriores. Este número, como de resto se percebe perfeitamente pela capa, é uma revista que se debruça sobre a temática de Abril, do 25 de Abril, procura fazer o balanço de Abril, 40 anos depois, e ao mesmo tempo evocar a figura de Agostinho da Silva nos 20 anos da sua morte. Agostinho da Silva, de resto, tem sido para nós uma referência constante no âmbito humilde, também da Nova Águia. Já dedicámos o número 3, ainda em 2009, no primeiro semestre de 2009, e agora, e a todos os números em geral, temos publicado textos sobre Agostinho da Silva. Neste número há esta evocação especial e por ocasião dos 20 anos da morte de Agostinho da Silva publicamos cerca de meia centena de cartas que Agostinho da Silva dirigiu a António Telmo, outra figura importante da nossa cultura, muito próximo de Agostinho da Silva. Chegou a estar no Brasil a convite de Agostinho. Agostinho da Silva, enfim, nem sequer vou entrar por aí, não tenho tempo, mas muito recentemente, até com alguns dos presentes na Sociedade de Língua Portuguesa, ou no Hotel Açores, numa ação promovida pela Sociedade de Língua Portuguesa, tive a oportunidade de desenvolver este nexo entre Agostinho da Silva e a lusofonia. Também aqui há uma matriz, obviamente Agostinho da Silva é português, nasceu no Porto, mas até por circunstâncias da sua própria vida, esteve cerca de 25 anos no Brasil, portanto tornou-se não só cultural, mas até juridicamente um cidadão luso-brasileiro. Ele conseguiu de facto ver a lusofonia, perspectivar a lusofonia de uma forma descentrada, ainda que não usasse esse termo, porque esse termo só veio a sobrevir depois do seu falecimento. De resto, para mim é um bom sinal dos tempos, apesar de tudo, no meio das muitas nuvens que nos cercam, é um bom sinal dos tempos, dizia, a proliferação de encontros sobre temática lusófona ou de escala lusófona. Agora é muito frequente, certamente todos vocês já repararam, a promoção de encontros lusófonos não só de escritores, mas de engenheiros, de economistas, de juristas. Isso, a meu ver, é um excelente sinal dos tempos. Para que este horizonte se construa, para que este caminho se cumpra, é preciso que, desde logo, nós nos cruzemos, nos encontremos em plataformas, em encontros comuns. Também devo dizer que nem todos os sinais, mesmo aqueles que usam o termo lusofonia, são propriamente os melhores. Também há, e eu sou o primeiro a reconhecê-lo, há algum oportunismo de algumas pessoas. Alguns veem na lusofonia uma espécie de novo Eldorado dos negócios, mas isso por si só não desqualifica a lusofonia. Em Portugal, na altura da integração europeia, enfim, que havia maior entusiasmo, também havia muita gente que defendia a Europa por causa dos fundos europeus. Isso por si só não desqualificava o projeto europeu. Portanto, a questão da lusofonia, aqui julgo que tem que haver algum estado intelectual. Se há pessoas que usam a lusofonia como pretexto para negócios, isso por si só não desqualifica a lusofonia. Dito isto, a lusofonia tem também uma dimensão económica. Isso deve ser assumido sem qualquer complexo. Há uma dimensão da língua, apesar de não se dever confundir a lusofonia com a questão do cor ortográfico, e o MIL, nesse aspecto, é um bom exemplo. Nós no MIL temos, enfim, todos seremos pró-lusófonos, de uma forma ou de outra, mas entre nós há pessoas abertamente a favor do cor ortográfico e abertamente contra o cor ortográfico, e nós não confundimos as coisas,
nós reconhecemos o direito a pessoas serem tão pró-lusófonos e serem abertamente contra o cor ortográfico. Não há confusão possível entre a lusofonia e o cor ortográfico. Esse é outro equívoco, a meu ver, importa desfazer. Mas enfim, portanto, não me vou estender mais, fica aqui a revista, se alguém depois estiver interessado. Como sempre, há outras temáticas, neste número em particular evocamos outras figuras, enfim, da cultura portuguesa, mais imediatamente, em particular o Raul Lino, que é um arquiteto importante, o professor António José de Brito, da área de filosofia, o António Ramos Rosa, um poeta, enfim, que todos nós conhecemos. Há uma série de evocações depois mais breves, de autores vários, nomeadamente também de um escritor cabo-verdiano. Temos depois as rúbricas habituais, recensões. Temos neste número a referência ao terceiro aniversário do MIL, que decorreu em 15 de outubro de 2013. Publicamos aqui um texto do professor Manuel Ferreira Patrício, uma pessoa que tem apoiado este projeto desde o início. Fizemos aqui também a antecipação do segundo Congresso da Cidadania Lusófona. E, finalmente, depois fazemos referência à coleção Nova Águia, que é uma coleção que excede já os 40 títulos. Antecipamos o próximo número, que sairá no segundo semestre, em outubro. Em princípio no dia 15 de outubro, fica desde já o convite, dia em que se assinalará o 4º aniversário do MIL. O número, 14º número da Nova Águia, que sairá então, terá como tema os 80 anos da mensagem e os 800 anos da língua portuguesa, enfim, é uma data que se tem falado muito, nomeadamente no dia de ontem. A Nova Águia é sobretudo uma revista de ensaio, como muitos de vós já perceberam e conhecem, mas é também uma revista de poesia. Fazemos questão de, em todos os números, publicar alguns poemas. Procuramos ter o contributo também aqui de autores lusófonos não portugueses. Isso muitas vezes não são publicados mais, são porque os textos não nos chegam. O Delmar muitas vezes não enviou os poemas a tempo, mas para este número enviou. E eu vou terminar a minha intervenção lendo o poema do Delmar, e faço isto com muita amizade que tenho por ele sabe. Eu valorizo muito a ação, o ativismo, eu gosto de pessoas dinâmicas que promovem coisas, promovem encontros, e o Delmar, de facto, é uma pessoa, nesse aspecto, merece toda a minha admiração, e também por isso estou aqui para dar público testemunho, enfim, do meu apreço por estes encontros. Ausência. Em solo pátrio era eu a ausência perdida, o silêncio sufocado, mas nem sempre fui silêncio. Fui talvez um murmúrio dos novos tempos. Obrigado.